bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você aí, meu amigo torcedor do Clube do Remo. Para você também, torcedor de outros clubes, sejam muito bem-vindos aqui no LA Esportes, o melhor canal aqui da cozinha da minha mãe, da casa da minha mãe. A gente vai falar aqui bastante hoje sobre a Copa Verde. Iniciou a Copa Verde, começou, falando aqui mais popularmente, começou a Copa Verde, em que o Clube do Remo entra nas oitavas de final, lá do rival, mas o Clube Paraense já fez sua estreia e fez bonito, hein? A gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes eu peço para você, meu amigo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Quando chegarmos à marca aí de 6 mil inscritos, já estamos chegando a 4 mil, vamos sortear uma camisa da Volt para vocês. Então se inscrevam aí, deixa essa moral pra gente, deixa aquele seu like também, compartilhe nossos vídeos. Então, meus amigos, sem mais delongas, solta a vinheta aí, editor. Cuidado, meu bem, cuidado, que o leão vai te pular. Cuidado, meu bem, cuidado, que o leão vai te pular. O leão está faminto, ele pode te pegar. O leão está faminto, ele pode te pegar. Bem, meus amigos, começou a Copa Verde, né? Copa, muitos chamam aí de cheiro verde. Começou a Copa Verde, ontem tiveram vários jogos. Destaque aí para o empate do Brasiliense no tempo normal. E o Brasiliense venceu nos pênaltis por 5-3, né? Então, o Brasiliense, o atual campeão, tendo dificuldades para passar. A gente pôde acompanhar aí. Mas tivemos também outros jogos na Copa Verde. Foram eles: o Galvez empatou em 1-1 com o Ipiranga. A gente vai falar bastante daqui a pouco sobre o Galvez. O Sinop foi derrotado em casa pelo Porto Velho. O Real Ariquemes perdeu de 0-2 para o Peñarol. O Peñarol derrotou por 2-0 o Real Ariquemes. E é o adversário do rival, Peñarol, tá? Do Amazonas. O Castanhal derrotou por 2-0 o Fast, né? Hoje teremos mais dois jogos, daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. O Águia Negra foi derrotado em casa pelo Nova Mutum, né? Por 3-1. E como eu falei, o Brasiliense empatou em 0-0 com o Rio Branco do Espírito Santo, mas derrotou por 5-3 nos pênaltis a equipe do Espírito Santo. O Castanhal, né, fez muito bonito na competição, iniciou a competição com o pé direito, vencendo lá em Manaus o Fast Clube por 2-0. Destaque para dois gols de dois ex-azulinos, né, o Luquinhas e o Leandro Cearense, fizeram os dois gols do Castanhal. Castanhal que vem com um time enjoado, né, para essa Copa Verde. Quem sabe não pode ser uma das surpresas da competição. E o Castanhal, óbvio, também enfrentou o time sub-20 do Fast. O Fast botou praticamente o time só para dizer que participava mesmo, né? De fato, não entrou com grandes ambições na competição. E com isso foi eliminado. E né, o adversário do Clube do Remo na competição vai ser o Galvez, que derrotou por 4-1 nos pênaltis o Ipiranga. O jogo no tempo normal foi 1-1. E nos pênaltis 4-1 o Galvez venceu. Esse jogo está marcado para as 20h30 na terça-feira, Clube do Remo e Galvez no Baenão. A gente espera que o Remo inicie com o pé direito, né? Vença o Galvez, passe pelo Galvez. Não é lá esses grandes adversários, mas é um adversário para ser respeitado como todo adversário. E a maneira melhor de você vencer um adversário e respeitar um adversário é jogando com não só intensidade, mas com seriedade. E essa é a palavra certa no Remo hoje, seriedade. O Remo entrar em campo sem salto alto, sem boçalidade, sem nada, e derrotar o Galvez por o máximo de gols possíveis. Porque você se respeita o adversário fazendo gols. Isso aí quem disse não fui eu, foi Pepe Guardiola, um dos maiores técnicos da história do futebol e hoje da atualidade. Então, a gente vem falando isso aqui há um bom tempo, tá? Que o Remo precisa também deixar suas atenções à Copa Verde. O próprio Fábio Bento já falou isso, né? Que vai entrar para ser campeão da Copa Verde. A mentalidade não pode ser diferente. E o nosso caminho inicia contra o Galvez, né? A gente vai falar agora sobre os próximos jogos e os dois jogos que temos hoje, né? Temos dois jogos hoje. Vamos logo, a gente vai falar aqui sobre os dois jogos que teremos hoje pela Copa Verde, né? Para encerrar essa primeira fase da Copa Verde. O Gama em casa enfrenta o Aquidauanense. Já o Interporto enfrenta em casa o Rio Branco, né? De Vila Nova, eu acho, uma coisa assim. A gente vai falar também bastante sobre essa partida hoje, esse encerramento, né, da Copa Verde, da primeira fase da Copa Verde. A gente vai conversar bastante sobre isso. Mas os jogos já das oitavas de final que já estão definidos, vou falar aqui para vocês. Remo e Galvez, Manaus e Porto Velho, rival Paysandu, né, contra o Peñarol do Amazonas,
São Raimundo de Roraima e Castanhal. O Castanhal vai enfrentar o São Raimundo lá fora, tá? É um time que vai entrar, teoricamente, em desvantagem. O jogo é um jogo único. Se o Castanhal vencer, que eu acho que não tem assim tanto mistério, eu acho o Castanhal mais time que o São Raimundo, mas futebol é futebol, né, irmão? Então, esse time do São Raimundo também é um time bem arrumado. Atlético Acreano espera o vencedor de Gama e Aquidauanense. E o Vila Nova espera o vencedor de Interporto e Rio Branco, tá? Os dois outros jogos já definidos também, Rio Branco do Acre e Nova Mutum. E um jogo bem interessante que eu vou ficar de olho, Cuiabá e Brasiliense. É o atual campeão contra um dos favoritos da competição e dos maiores campeões da competição, que é o Cuiabá. Então a gente vai ficar de olho também nesse jogo do Cuiabá para saber qual a intenção do Cuiabá na competição. Que é um time também que está disputando Série A, está avisando ali a permanência na Série A, né? E agora o chaveamento, né? O chaveamento, caso o Remo passe, quem ele pode enfrentar? Se o Remo passar pelo Galvez, ele vai enfrentar o vencedor de Manaus e Porto Velho. Eu que na teoria daria o Manaus. Só que nós sabemos que o Manaus também está com as atenções na Série C 2021. Então a atenção aí está brigando por uma das vagas para a Série B 2022. Então o Manaus deve entrar com o time reserva também para enfrentar o Porto Velho. Mesmo com o time reserva, acredito que o Manaus tenha time para vencer o Porto Velho. Então teoricamente o Remo enfrentaria o Manaus nas quartas de final. Os outros dois chaveamentos seriam rival, né, o Paysandu contra, né, o Peñarol. Se vencer o Peñarol, que eu também acho que não vai passar sem muitas dificuldades pelo Peñarol, vai enfrentar o vencedor de Castanhal e São Raimundo. Acredito que deva, né, na lógica ali, deva dar um confronto paraense nas quartas de final. E o vencedor desse confronto vai pegar o vencedor de, teoricamente também, né, se você avaliar teoricamente, Remo e Manaus. A gente vai ficar de olho aí no que vai acontecer. Se vai ter zebras na competição, espero que não aconteça nenhuma zebra com o Remo, porque o Remo, pelo chaveamento, pode chegar sim às semifinais. E aí, poderia ter um clássico, um repá, poderia ter um Remo e Castanhal, poderia ter um Remo e São Raimundo, poderia ter um Remo e Peñarol, poderia ter um Manaus, né, que a gente não quer que aconteça isso, a gente quer que o Remo chegue nas semifinais, chegue na final de novo para disputar o título mais uma vez. O Remo é um dos favoritos para a competição, isso aí é inegável, tá bom? Mas não quer dizer que vai vencer. E nem a gente vai ficar aqui de salto alto com isso. No outro chaveamento, né? O Atlético Acreano, e vencedor de Gama e Aquidauanense, vai enfrentar o vencedor de Vila Nova, ou Interporto, ou Rio Branco. A gente vai ficar de olho aí também nesse chaveamento. Acredito que o Vila Nova passe sem dificuldades também para a semifinal aqui. O Vila Nova é um dos favoritaços nessa chave aqui. Não vejo o Atlético Acreano fazendo frente ao Vila Nova, sinceramente. O Rio Branco do Acre enfrenta o Nova Mutum. E o Cuiabá enfrenta o Brasiliense, né? O vencedor de Brasiliense e Cuiabá vai enfrentar o Rio Branco e Nova Mutum. Do Rio Branco do Acre e Nova Mutum. Acredito que o Cuiabá também passe sem muitas dificuldades. Cara, na minha opinião, vendo esse chaveamento, só para encerrar o vídeo, mais difícil aqui é pro rival. Porque o Castanhal tem time para bater de frente com o rival. Pelo menos o time reserva, porque a gente sabe que o rival também está com suas atenções voltadas para a Série C 2021. Assim como o Remo também tá voltado para a Série B 2021. Então, seriam, teoricamente, o time do Castanhal titular absoluto contra um time entrosado já do Castanhal, que recentemente foi eliminado da Série D, mas fez uma bela campanha no início da competição, contra o rival. Então, acho que o rival desses clubes aqui, de todos os clubes, os favoritos, né, teoricamente, é o que terá mais dificuldade para chegar à semifinal. Acho que o Remo pode chegar também, até porque se o Manaus entrar com o time reserva e o Remo porventura, já contra o Manaus, já tiver, né? Porque o Remo é o que está mais próximo de permanecer na Série B. O Vila Nova ainda precisa vencer mais jogos, né? O Vila Nova tem uma tabela bem difícil, mas acredito que chegue também sem dificuldades na semifinal. Então, teoricamente, nós teríamos ali na semifinal já fazendo tudo, né? Remo contra rival ou Castanhal, acredito que os dois cheguem nas quartas de final. E aí é um confronto, na minha opinião, muito equilibrado. E, né, o Cuiabá contra o Vila Nova. Mesmo o Cuiabá também entrando com time 3, time 2. A gente vai ver aí o que o Cuiabá vai fazer na competição. Deixa aqui seu comentário, eu quero saber sua opinião sobre a Copa Verde. O que você achou da premiação também. Já é um início, né? Antes não tinha nem premiação, era só premiação de terceira fase de Copa do Brasil. Agora tem uma premiação. 150 mil mais um carro para o campeão e 100 mil para o vice-campeão. Que já é de uma bela ajuda, né? Principalmente para os outros clubes. Um incentivo também para os outros clubes que estão mais abaixo aí, que estão sem tabela até o final do ano. É interessante também
que a gente viu que a Copa do Nordeste só se fortaleceu porque os clubes que jogam a competição se uniram, né, os clubes do Nordeste. Seria interessante também os clubes do Norte e Centro-Oeste se unirem para deixar a Copa Verde bem mais forte e bem mais atrativa do que é hoje. Então a gente vai ficar de olho e torcendo para que tenham dias melhores para a Copa Verde, que eu acho uma competição bem interessante. Hoje não é chamativa, isso aí eu não vou ficar mentindo aqui para você e ficar falando que a Copa Verde é chamativa, não é. Mas é um título que nós não temos. E pode ser também um alívio nos cofres do ano que vem, pode ser um alívio também no calendário. O Remo na terceira fase da Copa do Brasil seria bem mais interessante do que ver um Remo iniciar a Copa do Brasil ali, podendo ser eliminado por uma zebra. A gente sabe que acontece muitas zebras, que a Copa do Brasil é impiedosa, e nós não queremos isso, né? Então o Remo, aí espero que o Remo entre com seriedade na competição para vencer a competição. Deixa aqui seu comentário, quero saber sua opinião também sobre a Copa Verde, sobre a tabela do clube do Remo e sobre a partida contra o Galvez. O que você acha? Se você puder também deixar seu placar, seria de boa ajuda aqui para o canal. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.